Graças a Deus. Estamos de volta nessa quarta-feira com mais um programa Palavra Rema. Programa de estudos da Palavra de Deus. E nessa semana, para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Graças a Deus, pastor Zé Carlos, estamos crescendo em graça e em conhecimento na palavra de Deus. E queremos também convidar você a assistir todo o programa, porque no final desse programa estaremos orando pela sua vida, estaremos orando pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus negócios, pelas suas finanças, né? Até porque a oração de um justo, ela muito pode pelos seus efeitos. E nós estamos aqui, irmãos, pela fé, crendo que o milagre vai acontecer. Você só precisa crer. Amém. Então eu quero pedir, o programa Palavra Rema é um estudo com você. Eu quero pedir que você pegue Bíblia, caneta e papel. Nós vamos pedir um intervalo e nós voltamos já com o programa Palavra Rema. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta com você, querido, com o programa Palavra Rema. E nós estamos estudando o livro de Mateus, capítulo 12. E agora, no verso número 46, pastor Carlos Leite. Vamos lá então, a mãe e os irmãos de Jesus, ó. A mãe e os irmãos de Jesus. Diz assim: enquanto Jesus estava pregando a grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Olha só, pega Atos, capítulo 1 e versículo 14. Estando ele, quer dizer, ele quem? Jesus, ainda falando à multidão, a palavra é terrível que ele acabava de proclamar referente ao estado presente e futuro de Israel. Eis que estavam ali fora sua mãe e seus irmãos, e queriam falar-lhe. Jesus estava provavelmente em uma casa particular, com a casa cheia de gente, sem mais espaço para que outros entrassem. Portanto, sua família não podia alcançar seu desejo de falar com ele. Não era um sentido positivo. O que diz em Atos 1 e 14? Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Porque aqui, veja bem, há uma crença, principalmente católica, que Jesus não tinha irmão. Atos fala sobre isso, a Bíblia é cheia de falando, quer ver? Em Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo 5. Porque há uma crença, principalmente aqueles que são católicos, já ouvi isso também. que Maria não, só teve Jesus, não tinha irmãos. Olha só que diz 1 Exatamente. Coríntios, capítulo 9 e o versículo 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma pessoa crente, uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Fala aqui nos irmãos de Jesus. Então a Bíblia cita vários pontos onde Jesus tinha a sua mãe e seus irmãos. O Tiago, pastor da igreja em Jerusalém,
Não era Tiago o apóstolo. Tiago o apóstolo, ele foi o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo a ser morto. Não foi o primeiro mártir. O primeiro morto por Cristo foi Estevão. Mas o primeiro discípulo, o primeiro apóstolo morto foi Tiago, irmão de João. Né? Então, quando fala em Tiago, o pastor da igreja, esse Tiago que escreveu a carta, é o Tiago, irmão de Jesus. Esse é o Tiago. Olha só, pastor, o versículo Mateus capítulo 12 e o 47. 12:47 diz: Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Alguém lhe disse: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos e querem falar-te. Tinha coisa a dizer a ele, mas pouco desejavam escutar o que ele queria lhe dizer a eles. Infelizmente, isso tocaria depois de sua morte e ressurreição. Os irmãos de Jesus só vieram se converter depois da ressurreição dele. Eles não aceitavam muito Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Só vieram se converter depois da morte dele, depois da ressurreição. Olha só o que diz então, pastor, o 48. Diz assim: Jesus, entretanto, respondeu aos que lhe trouxeram a informação: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Respondendo ao que lhe disse, ele falava: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Refusa totalmente a afirmação feita adiante pela Igreja Católica, né? Que ele tinha mãe e tinha irmãos. Olha só o versículo 49. E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis a minha mãe e meus irmãos. Na direção dos discípulos. Estendendo a mão na direção dos discípulos, refere-se aos 12 originais, mas também não se limita a eles, pois ele se refere a todo que seguem a ele, como seguiam na passagem expressa. Ele disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, os 50. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pega Romanos 8, 29. 8 e 29. Romanos 8 e 29. Olha só. Porque todo aquele aumenta as dimensões de sua família para incluir todo o que segue. Quando ele diz todo aquele, ele aumenta a dimensão. Não só mais ao discípulo. Primeiro ele se deu ao discípulo. Ele diz: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, proclama os requisitos para que chegar a ser uma parte da família de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele não se opõe ininterruptamente algum no nascimento físico, a não ser totalmente a importância do nascimento espiritual. Quando você nasce espiritualmente, você faz parte da família de Cristo. Minha mãe, meus irmãos são aqueles que nasceram de novo. Eles são. Ele primeiro ele sendo discípulo, depois ele faz todo aquele. Olha só o que diz em Romanos 8:29, né? 8:29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus o que é? O primogênito é o mais velho, entre muitos irmãos. Todos nós, quando você vem fazer parte da igreja, você vem fazer parte de uma família, da família de Deus. O que é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é estabelecendo a família de Deus, a parte do reino dos céus. E você faz parte da família de Deus, fazendo parte do reino de Cristo. E Jesus é claro, quando Jesus chegou lá, todo aquele, primeiro ele disse: não, irmão, seu discípulo. Aí ele diz: todos aquele que fizerem a vontade de meu Pai, que está no céu, esse faz parte da minha família. Este é minha mãe, meu irmão. Esse é a minha família. Quer dizer, você faz parte da família de Deus quando você vem e faz o que agrada a Deus. Como é o que agrada a Deus? É que diz que ama, não. É que cumpre. Como é que você agrada a Deus? Jesus é claro sobre isso. Em João capítulo 14 diz: aquele que me ama segue os meus mandamentos.
Não é aquele que diz que me ama. Quem me ama, segue os meus mandamentos. Como é que você agrada a Deus? Seguindo a palavra de Deus. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. E o meio de você agradar a Deus é seguindo a palavra de Deus, pastor Carlos. Amém. Né? Só tem esse meio. Só tem Obedecer a Deus, seguir a sua palavra é melhor do que oferecer sacrifícios. Nós temos que ser alfabetizados no céu. E o alfabeto do céu é um pouco diferente do alfabeto da terra. Quando você ensina uma criança, você começa a ensinar o quê? O A, B, C, D. Quando você ensina no céu, você ensina O, B, D, C. Sem obedecer, não existe o ensinamento do céu, no alfabeto celestial. Primeira coisa, é obediência, é obedecer. Para você fazer parte da família de Deus, é obedecer a Deus. Lembra-se que Deus não vem fazer a sua vontade, Deus vem fazer a vontade dele aqui na terra. Agora vamos entrar em Mateus, capítulo 13, e o versos 1. Mateus, capítulo 13, e o versos 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. E uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. Não, só o 1. Ah, tá. Então, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa. O dia que o ensino foi dado conforme registro no capítulo anterior, no capítulo 12, quer dizer, naquele mesmo dia, saiu Jesus de casa, provavelmente da casa de Pedro. E estava sentado junto ao mar, quer dizer, qual mar? O mar da Galileia. Naquele mesmo dia, ele saiu da casa onde ele estava, onde chegou ali a sua mãe e seus irmãos, saiu dali e sentou-se ao mar. E não seguia. Olha só, o versículo 2. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por este motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E chegando ele, uma grande multidão, quiseram que ele os ensinasse o que ele fez. E entrando ele no barco, assentou-se. O que era costume naquele tempo, a respeito a sentar-se enquanto as pessoas ensinavam. E toda a multidão estava em pé na praia. Jesus foi e as pessoas iam atrás dele para ouvir a palavra. O que tem que atrair, querido, é a essência da palavra de Deus. A salvação está na essência da palavra de Deus. Nós não podemos vir ao Evangelho por outra coisa. Nós temos que vir pela palavra. Se você quiser ter uma mudança de vida, você tem que vir pela palavra. O resto é consequência. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vamos buscar o reino de Deus. A primeira coisa que nós temos que buscar é o reino de Deus. E as outras, o que vem, será acrescentado. Então a multidão foi para ouvir a palavra. E ele, primeiro, você ouviu, o Evangelho de Mateus acontece o seguinte. Primeiro Jesus cura o espírito. Depois ele cura o corpo. Primeiro ele pregava. Depois os milagres aconteciam. Se você for ler os versículos, os capítulos anteriores, você vê que sempre aconteceu um milagre. O mais importante, o que seguia, qual era a ordem dos milagres? A ordem dos milagres funcionava desse jeito. Primeiro, a pregação. E o milagre, ele acontece para poder mostrar que a pregação é a verdade. O milagre acontece porque tudo o que Jesus falava era a verdade. Né? A verdade, irmão, que Jesus pregava, ela era mais poderosa do que qualquer oraçãozinha que as pessoas pedem por aí. Porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quer ser liberto? Então viva na verdade, conheça a verdade. Para de andar enganado, meu amigo e minha amiga, com esses exemplos, sabe? Com essas referências malignas
que vocês aprendem com pessoas. Jesus é o único caminho. É nele que você vai alcançar o teu milagre e a tua vitória. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar falando sobre isso. Nós vamos no intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Pastor Caleite, nós estamos de volta com o programa com a Palavra Rema, segundo aqui versículo 13, e o capítulo 13 e o versículo 3. Jesus ensinou-lhes, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Que Jesus ensinava ele por parábola. Parábola era uma ilustração comparativa utilizada para explicar uma verdade. Né? Você vê o que é parábola? O que é parábola? É uma ilustração comparativa para explicar uma verdade, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. Trata-se de uma ilustração como que todos estariam familiarizados, o que eles conheciam. Sempre eles usavam uma parábola, que era algo que eles conheciam, algo que eles estavam acostumados, que eles estavam familiarizados, para ensinar eles sobre algo que ele queria ensinar. É porque isso forçava, né, pastor, as pessoas naturalmente a pensar naquilo, porque era algo que elas conheciam e viviam. Agora ele fala sobre a semente. Olha só, pastor, versículo 4. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, as devoraram. Semeando parte da semente, quer dizer, da palavra de Deus, caiu junto ao caminho, e vieram as aves. O espírito, quando ele fala aqui, fala um espírito demoníaco, e as comeram. Quando ele vem falando semente, ele está falando a palavra de Deus, e as comeram. Olha só, pastor, agora o versículo o 6. Porém, quando veio o sol... Mas não é o 5. Ah, 5. O 5. Perdão. Primeiro a gente leu, enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho e vindo as aves do céu a devoraram. Agora o número 5. A outra parte caiu em solo rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Olha só. Outra parte da semente, quer dizer, outra parte da semente, caiu em pedregais, onde não tinha muita terra. E nasceu logo, porque não tinha a profundidade da terra. Não tinha profundidade. Ele vem falando, gente, sobre isso aí. E não adianta a semente, e tem sido assim, e assim nos nossos dias. Sim, exatamente. Você vai ver que da semente apenas 1/4 brotou. Ele saiu semear. Ele saiu pregando para todos. Uns o demônio roubou, outros tinham pouca terra. Olha só, versículo 6. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Mas quando vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Devido não ter a profundidade, algumas as perseguições, logo fizeram cair como um desperdício junto ao caminho. Tudo isso corresponde à apresentação do Evangelho. Como é óbvio, refutar
totalmente a doutrina que a segurança eterna incondicional não é segundo as Escrituras. Olha só o versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Outra parte, quer dizer, a outra semente, caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra coisa, foram permitidas a interceder dentro e impedir o crescimento da palavra no coração. Tenta crescer, mas outras coisas começam a crescer e crescem mais. Ô pastor, sufoca a palavra. Eu vi aqui, a gente vai lendo, né? A gente vai meditando juntos e a gente vai vendo coisas aqui que a gente já leu em outras épocas e palavras, e quando a gente estuda a Bíblia, aquilo se renova. Olha só, pastor, aqui no versículo 5, eu estou voltando um pouco, a gente já leu o 7, mas aqui no versículo 5, diz aqui que além do terreno ser rochoso, porque ele era rochoso e havia uma fina camada de terra. Então, as pessoas em nossas igrejas, elas têm sido rasas, pastor. A maioria do povo que tem as multidões ido para as congregações, são pessoas que elas têm tido uma fé rasa. Por quê? Porque elas querem bênçãos automáticas. Elas veem o homem, o apóstolo, o homem de Deus falando na televisão que a coisa vai acontecer urgente, e essa palavra diz que a coisa é rasa. E quando a semente cai num solo raso, cresce rápido. Olha só o que Jesus está dizendo. Logo brotou, pastor. A coisa pode até acontecer, mas como a pessoa não se aprofundou, né? Pois o solo não era profundo, aí veio o sol, quer dizer, veio as provações, veio os momentos, concorda, pastor? Não. Veio os momentos difíceis e a pessoa aqui, a pessoa, por não ter raiz, secou-se. Eu vou falar mais sobre isso, a partir do versículo 18, Cristo começa a explicar essa palavra. Tá. Aí não vou entrar mais nesse assunto. Sim. Por isso que eu estou passando muito bem superficial, porque no versículo 18, ele vai Claro. começar a explicar o que é isso. E realmente ele fala isso que você está falando. Aí, tá vendo? O espírito é o mesmo. Olha só. Amém. Ainda bem que a gente está no espírito, hein? Olha só, o 8. O 8 agora. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, aleluia, a 100, a 60 e a 30 por 1. Pega João, capítulo 15, versículo do 1 ao 8. E parte, quer dizer, da semente, caiu em boa terra, terra receptiva. Quer dizer, quando eu falo em boa terra, eu falo uma terra receptiva. E deu fruto. Capítulo 15 de João, né? 15, do 1 até o 8. Um de 100, outro de 70 e outro de 30. 15, do 1 ao 8, pastor. Vamos lá então, a videira e os seus ramos. Eu sou a videira, que é Jesus falando, hein? Que é a videira, é Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis realizar. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. E então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis muito fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Como é que você é verdadeiramente discípulo de Jesus? Aleluia. Quando você permanece nele. Oh, glória a Deus. E eu estou chegando no final, não temos tempo. Mas nós vamos entrar no livro de João, falar sobre isso. Quem sabe o ano que vem, daqui a pouco nós vamos estar no Evangelho de João. Porque a coisa é séria. Vai ser lançado no fogo. Quando você não permanece em Jesus. Mas eu vou falar mais sobre isso lá na frente. Pastor Carlete, muito obrigado. E esteja orando por nós. Meu Deus do céu, gente. Coloque a tua mão aqui, ó, sobre a minha. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o poder dessa palavra, Pai, que o poder da videira verdadeira se manifeste. Senhor, que essa alma, que essa vida que está tão desarraigada, abandonada, destruída, há pessoas que nos assistem nesse momento, Senhor, que quando elas estavam bem, elas tinham muitos amigos, muitas pessoas iam lhe visitar, mas de repente, Pai, por um acidente de percurso na sua vida, Deus, ela perdeu tudo, foi abandonada, ninguém mais a ama, ninguém mais vai até ela, está desprezada, mas não por ti, ó Deus, porque agora, exatamente agora, neste momento, o Senhor está abraçando essa ovelha, em nome de Jesus. Faz o milagre em sua vida, Pai. Faça reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, com mais um programa A Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e seja a paz. Deus te abençoe.